Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à Conferência de Resultados da Hidrovias do Brasil, referentes ao segundo trimestre de 2025. Temos hoje a presença dos senhores Décio Amaral, diretor-presidente, André Rachem, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Gabriela Colos, gerente de Relações com Investidores. Este evento está sendo gravado e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia. Após os comentários da administração da Hidrovias, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Nessa ocasião, mais instruções serão fornecidas. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Hidrovias e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Dito isso, gostaria de passar a palavra ao senhor Décio Amaral para que inicie a sua apresentação. Bom dia a todos e obrigado por participarem do nosso call de resultados referente ao segundo trimestre de 2025. Essa é a minha primeira divulgação como presidente da Hidrovias do Brasil e gostaria de começar compartilhando algumas impressões iniciais. Estou há 2 meses à frente da companhia e encontrei uma empresa jovem, com apenas 15 anos de história, mas com ativos logísticos de alta qualidade e bem posicionada em corredores estratégicos. No agronegócio do Arco Norte, no escoamento de minério em Corumbá e na movimentação de fertilizantes em Santos. Vejo a empresa com muito potencial, mas que necessita de uma gestão com muito foco em ganhos de produtividade, maior utilização dos ativos existentes para melhorar a sua rentabilidade. Hoje, apesar da recuperação recente dos resultados, operamos com o ROIC de 1 dígito e acredito que temos condições de, ao longo dos próximos 3 a 5 anos, avançar para níveis de 2 dígitos condizentes com uma empresa de infraestrutura robusta e eficiente. Um marco importante para o início dessa nova fase foi a conclusão do aumento de capital realizado em maio, que trouxe 1,2 bilhão de reais de recursos para a companhia, sendo 700 milhões de entrada de caixa nesse trimestre. Esse movimento equaciona de forma definitiva a nossa situação financeira e dá à Hidrovias uma base sólida e robusta para retomar a sua agenda de crescimento, com disciplina de capital e foco em geração de valor. Nesse contexto, estamos revisando cuidadosamente nosso portfólio de oportunidades, priorizando projetos com maior impacto no retorno do capital investido. Um exemplo é o projeto Dobra Tupi, no Corredor Norte, que já obteve praticamente todas as licenças necessárias. Estamos reavaliando o seu cronograma à luz de oportunidades de produtividade que já mapeamos e que no futuro podem permitir ganhos de volume sem grandes investimentos adicionais. Nosso objetivo é agir com disciplina de capital, executando cada etapa no momento adequado e com base em evidências concretas, de forma a assegurar retornos consistentes e sustentar a trajetória de recuperação do ROIC. Apresentaremos mais detalhes dessa agenda estratégica no Ultra Day no final de setembro, quando compartilharemos nossa visão de médio prazo e prioridades de crescimento. Falando agora dos resultados do trimestre, por favor, avancem para o slide 5. Tivemos um trimestre positivo, com o Corredor Norte sustentado pelos reajustes tarifários implementados no início do ano, fortalecendo a rentabilidade da operação. Já no Corredor Sul, observamos uma recuperação consistente dos resultados, reflexo da melhora nas condições de navegabilidade e consequente aumento do volume movimentado de minério de ferro. Em Santos, seguimos focados em ações comerciais e operacionais que preparem o ativo para capturar todo o seu potencial, enquanto a navegação costeira apresentou desempenho em linha com o esperado, lembrando que estamos em ano de docagem.
Com isso, atingimos um EBITDA ajustado recorrente recorde de R$ 348 milhões no trimestre e R$ 604 milhões no semestre. Dessa forma, encerro minha fala e passo a palavra ao André Achem, nosso CFO, para detalhar os resultados por operação. Muito obrigado. Obrigado, Décio. Bom dia a todos e obrigado por participarem de mais um call de resultados da Hidrovias do Brasil. Antes de começarmos, gostaria de lembrá-los que os números apresentados no release estão com a visão pro forma e, portanto, consideram os resultados da operação de cabotagem para melhor comparabilidade, assim como fizemos no primeiro trimestre do ano. Vamos então ao slide 7, com os resultados do Corredor Norte. No trimestre, movimentamos 2,2 milhões de toneladas, um crescimento de 7% em relação ao segundo trimestre de 2024 e de 18% frente ao primeiro trimestre de 2025, refletindo a sazonalidade da safra. No acumulado do semestre, foram 4 milhões de toneladas movimentadas, volume 2% inferior ao do ano passado, impactado pelos atrasos de safra já mencionados no trimestre anterior, mas parcialmente compensados na receita pelos reajustes tarifários positivos implementados nesse ano. Como resultado, a receita operacional líquida atingiu 307 milhões no trimestre, um aumento de 17% em relação a 2024, e somou 553 milhões no semestre, uma alta de 7% sobre o mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado recorrente foi de 194 milhões no trimestre, a maior marca trimestral da história da operação, crescendo 16% frente a 2024 e 28% em relação ao primeiro trimestre deste ano. No semestre, o EBITDA acumulado foi de 346 milhões, aumento de 5% na comparação anual. Para o terceiro trimestre, considerando condições de navegações normalizadas, esperamos a continuidade dos bons resultados, observados no segundo trimestre, sustentado por volumes similares com a entrada da safra do milho e pelos reajustes tarifários mencionados anteriormente. Vale destacar que no comparativo anual, o terceiro trimestre de 2024 já refletia alguns dos impactos do menor nível de calado na operação, o que não esperamos que ocorra ao longo de 2025. Passando para o slide número 8, falaremos do resultado do Corredor Sul. Nessa operação, as condições de navegação seguem adequadas, como mencionados pelo Décio, resultado da sazonalidade de chuvas na região, além dos esforços contínuos de dragagem e derrocagem. Isso tem se traduzido em volumes mais próximos ao que seria uma normalidade do corredor. No trimestre, movimentamos 1,4 milhão de toneladas, volume expressivamente superior tanto ao mesmo período de 2024 quanto ao trimestre anterior. No semestre, alcançamos 2,5 milhões de toneladas, um crescimento de 46% em relação a 2024, com destaque para a normalização dos volumes de minério de ferro e um mix semelhante ao observado em 2023, ano em que registramos recordes nessa operação. A receita operacional líquida foi de 284 milhões no trimestre e 492 milhões no semestre, altas de 48% e 65%, respectivamente, quando comparado aos mesmos períodos de 2024. Como consequência, o EBITDA ajustado recorrente somou 140 milhões no trimestre e 232 milhões no semestre, refletindo tanto o aumento de volumes e a normalização operacional, quanto a redução de despesas que retornaram a níveis usuais após efeitos não recorrentes de transferência de ativos entre os corredores em 2024. Com isso, a margem EBITDA do semestre atingiu 47%, um avanço de 28 pontos percentuais frente ao mesmo período do ano anterior. Vale lembrar ainda que em 2025 encerramos o hedge accounting registrado nessa operação, um efeito que já era ajustado pela companhia nas métricas de receita operacional líquida e EBITDA ajustado, para maior clareza dos resultados. Olhando para frente, esperamos que no próximo trimestre os resultados continuem refletindo condições de navegabilidade mais normalizadas, com destaque para a manutenção de volumes de minério de ferro em patamar elevado, ainda que levemente abaixo do recorde histórico de 2023, e consequente evolução do EBITDA em relação a 2024. Passando para o slide 9, para os resultados da operação da cabotagem, movimentamos 872 mil toneladas de bauxita, 13% acima do que foi no primeiro trimestre, porém inferior aos níveis de 2024, dado que no primeiro semestre realizamos a docagem de um de nossos ativos, que incorre, além do desembolso da manutenção do ativo, nos custos de afretamento de um terceiro navio, que tem uma capacidade inferior. No semestre, movimentamos 1,6 milhões de toneladas, 15% abaixo do que fizemos no ano passado, pelos efeitos da docagem. A receita operacional líquida somou 68 milhões no trimestre e 134 milhões no semestre,
aumento de 7% e 12%, respectivamente, refletindo efeitos cambiais na receita dolarizada e também de viagens concluídas dentro do período contábil. Dessa forma, o EBITDA ajustado recorrente do trimestre foi de 24 milhões, 22% abaixo que o ano passado e acumulando 45 milhões no semestre, 18% abaixo do mesmo período do ano passado, refletindo os mesmos impactos de tocagem de câmbio. Olhando para frente, esperamos que no próximo trimestre os resultados reflitam a finalização do processo de docagem, com recuperação do volume EBITDA mais em linha com o que seria a normalidade dessa operação. Por fim, passamos aos resultados da operação de Santos, no slide 10. Em termos de volumes, movimentando 431 mil toneladas no trimestre, um crescimento de 22% em relação ao mesmo período de 2024, e 871 mil toneladas no acumulado do ano, avanço de 23% frente ao primeiro semestre de 2024. Esse desempenho reflete principalmente nessas operações de sal, iniciado no segundo semestre do ano passado, uma vez que os volumes de fertilizantes ficaram abaixo do ano anterior. A receita operacional líquida foi de 31 milhões no trimestre, alta de 10% sobre 2024, e totalizou 65 milhões no semestre, também com crescimento de 10%. Essa evolução reflete a entrada do sal na operação, mas também um efeito de mix, já que o sal possui tarifa inferior à de fertilizantes e representou cerca de 30% do volume movimentado no semestre. O EBITDA ajustado recorrente foi de 10 milhões no trimestre, em linha com o primeiro trimestre de 2025, porém 19% abaixo do mesmo período de 2024, totalizando 20 milhões no semestre, uma redução de 20% em relação ao ano anterior. Isso foi principalmente por conta de dificuldades que vemos enfrentando no terminal. Para o terceiro trimestre, esperamos resultados semelhantes àqueles observados no segundo trimestre, refletindo dificuldades que temos enfrentado desde o início da operação. Passando agora para o slide 12, o resultado consolidado mostra a movimentação de 4,9 milhões de toneladas no trimestre, o segundo maior volume da história da companhia, e 9 milhões de toneladas no semestre, superando o mesmo período do ano anterior, impulsionado principalmente pela recuperação da navegabilidade no Corredor Sul. A receita operacional líquida, na visão pro forma, atingiu 690 milhões no trimestre, um crescimento de 27% em relação ao segundo trimestre de 2024 e de 24% em relação ao primeiro trimestre desse ano, totalizando 1,2 bilhão no semestre, alta de 25% sobre o mesmo período de 2024, com destaque para a recuperação consistente nos corredores norte e sul. O EBITDA ajustado recorrente alcançou 348 milhões no trimestre e 604 milhões no semestre, crescimento de 39% e 45% na comparação anual, respectivamente. Esses resultados evidenciam as condições mais normalizadas de navegações que temos visto no sul, assim como o ambiente tarifário mais favorável que vimos no norte. Passando para o slide 13, apresentamos os resultados financeiros da Hidrovias, com destaque para a redução da alavancagem, que terminou o trimestre em 4 vezes dívida líquida EBITDA, uma redução de 1,7 vezes dívida líquida EBITDA, frente ao mesmo período do ano passado. Essa relevância reflete tanto a melhora operacional quanto aos efeitos do aumento de capital concluído em maio deste ano. Durante o trimestre, concluímos a recompra de partes dos bons da companhia por meio de uma emissão local de debêntures. Essa operação trouxe benefícios relevantes ao manter um custo de endividamento competitivo viabilizado pelo aval da Ultrapar e reduzindo a exposição da cambial da dívida, que passou de 79% em dólares para 38% em junho de 2025. Essa operação também eliminou covenants associados ao bonde anterior, trazendo maior flexibilidade e alinhamento ao novo perfil de risco da Hidrovias. Esse movimento estratégico de substituição de dívida em moeda estrangeira por dívida em reais fortalece nossa estrutura financeira, preserva condições competitivas de custo e mitiga riscos associados à volatilidade cambial. Vale destacar que essa foi a primeira emissão realizada no mercado após a assunção de controle pela Ultrapar, e já contou com a garantia desse novo acionista controlador, o que foi refletido na nossa percepção de risco. Ao final do trimestre, nossa duration média foi de 4,5 anos e o custo médio ponderado da nossa dívida foi de 102,7% CDI. Com isso, eu concluo essa apresentação e me coloco à disposição junto ao Décio para tirar eventuais dúvidas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela
e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem da senhora Fernanda Retia, do BTG Pactual. Por favor, senhora Fernanda, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Dois pontos aqui do nosso lado. Primeiro, queria explorar um pouquinho como vocês veem a competitividade aí do Corredor Norte. Como vocês falaram, né, um grande driver de resultado foi a tarifa no Norte, e aí isso vale ressaltar, especialmente no cenário que a competição de vocês está mantendo o preço flat, né? Então, queria entender, olhando para frente, se vocês acham sustentável esse nível de tarifa, como é que vocês veem o cenário por segundo semestre e também por ano que vem. E o segundo ponto, até aproveitando para desejar boas-vindas ao Décio e muito sucesso aí no novo papel. E aí eu queria aproveitar também para perguntar sobre prioridades de curto prazo, sua, Décio, como é que você está vendo aí foco de curto prazo para hidrovias, se a gente deveria esperar alguma grande mudança de estratégia de curto prazo. Esses dois pontos, obrigada. Bom dia, Fê. Aqui é o Rachem, obrigado pela pergunta. Eu vou responder aqui o primeiro ponto, daí eu passo para o Décio para responder o segundo ponto, tá? Em relação à competitividade, quando a gente está vendo, eu queria te lembrar dois pontos, tá? O primeiro, assim, a Hidrovias tem tomado, certo, sem juízo de valor se isso é correto ou não, a gente entra por ano 100% vendido. Então, nesse momento, a gente não está exposto ao mercado de tarifa spot, certo? Olhando especificamente o que está acontecendo nessa safra, a gente tem visto, primeiro, a gente entrou uma safra de soja um pouco mais atrasada, certo? Mas uma safra grande. E agora, quando a gente está olhando para a safra do milho, a gente também está vendo um crescimento da safra, só que a gente está vendo um comportamento do produtor um pouquinho diferente, né? A gente tem visto ele segurando um pouco mais a comercialização. Então, do nosso ponto de vista, né, a gente está vendo o mercado talvez um pouco menos demandado do que a gente imaginaria. A gente imagina que isso vai se corrigir aqui até o final do ano. E lembrando que, para fins do nosso ambiente tarifário, a gente já entrou quase 100% vendido para esse ano, então a gente não está exposto ao mercado spot nesse momento, certo? Então, passar aqui para o Décio agora. Fernanda, bom dia, obrigado pela tua pergunta. Estou aqui completando praticamente 60 dias à frente da Hidrovias, e como eu falei na minha introdução, né, acho que a gente está posicionado em mercados muito interessantes, né, o Corredor Norte, perspectivas de bons crescimentos, mercado de fertilizante em Santos, que a gente sabe que tem gargalo, né, de recepção portuária, tem uma demanda de fertilizantes hoje ser atendida por Paranaguá, então tem espaço para Santos crescer. E ali a hidrovia do Paraguai, que já é uma hidrovia das mais relevantes no continente, com previsão de crescimento importante. Mas quando eu olho para os mercados que a gente está e a qualidade dos ativos que a gente tem, encontro uma coisa que é incompatível, o nosso ROIC de um dígito, né? Não tem sentido nos mercados que a gente opera, com a qualidade dos ativos que a gente tem, trabalhar com esse nível de ROIC. Eu sou muito mais apaixonado por ROIC do que PBIT. O EBIT às vezes engana a gente, né? Então, assim, acho que a prioridade de curto prazo, e a gente já está trabalhando nisso, é identificar quais são os gargalos internos e externos que impedem a gente aumentar a utilização dos nossos ativos. Então, assim, a primeira prioridade da nossa gestão, né, é foco em maximizar a utilização do ativo, redução dos nossos custos operacionais e ganhar muita produtividade nas operações. E a alocação de capital muito assertiva na eliminação dos gargalos que requerem investimento. Tá, assim, a gente quer ter um plano de, nos próximos 3 a 5 anos, trabalhar com ROIC na casa de 2 dígitos, que é o que uma empresa de infraestrutura tem que ter, né, para ser sustentável e continuar investindo com alavancagem adequada. E só para completar a Xena, o preço a gente não controla, o que a gente controla é ser o player de menor custo e o player que mais agrega valor aos seus clientes. Esse aqui vai ser sempre o foco da nossa gestão. Tá ótimo, muito obrigada, pessoal. Bom dia aí. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Santana, da XP. Por favor, senhor Matheus, pode prosseguir. Oi, Décio, Rachem, bom dia. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, eu queria voltar um pouco naquele tema daquela concessão de uma área para instalação de uma boia, um terminal flutuante ali que vocês ganharam em 2023 em Vila do Conde. A gente viu que na sexta passada saiu a aprovação do PDZ, que se eu não me engano era uma das últimas etapas ali para aprovação da instalação, né?
Queria ver qual que é a visão de vocês atualmente em relação ao ativo e também a própria concessão, já que teve esse atraso de quase 2 anos no prazo. E a segunda pergunta aqui também queria ver o que que vocês estão com uma visão atualmente tanto de, assim, de curto prazo quanto de longo prazo em relação ao calado, tá? Pensando tanto em norte e no sul. Acho que a visão, assim, do que a gente consegue ver no curto prazo parece estar positiva, tanto no sul quanto no norte, assim, de que a gente não vai ter uma repetição do cenário do último ano, principalmente de seca, mas também queria tocar um pouco mais na parte de, principalmente de concessão das duas hidrovias, também até de ações que o DENIT está fazendo ou posso fazer também. Obrigado. Perfeito. Obrigado pela pergunta. Eu rachei aqui, eu vou endereçar primeiro e o Décio vai comentar sobre a dragagem. Em relação ao PDZ, na verdade, eles não são exatamente correlatos, né? Nossa boia com o PDZ. O que acontece é, a gente, na verdade, está aguardando, assim, como a gente vem comentando com vocês, o projeto da boia, ele está atrasado, certo? A gente tem enfrentado aqui algumas dificuldades na obtenção de algumas licenças para começar a operação da nossa boia, mas não está exatamente ligado aqui com o PDZ da CDP, tá? Nesse momento, a gente não tem nenhuma atualização quanto ao projeto. A expectativa é que no Ultra Day a gente traga um pouquinho mais sobre nossos próximos passos de expansão, justamente endereçando essa etapa que a gente chamava de intermediária, que é a boia e a cabra. Tá? Matheus, é o Décio, bom dia, obrigado pela tua pergunta. Falando um pouco pelo calado, né, uma coisa que a gente pode esperar da Hidrovias daqui para frente é ser um pouco mais protagonista para tentar resolver questões, vamos dizer, externas à sua operação, mas que nos impactam profundamente. Falando um pouco no sul, né, a dragagem fora do Brasil, Argentina, Paraguai, está andando muito bem, derroncamento, dragagem, tem avanços importantes. Na questão Brasil, ainda tem algumas pendências de licenciamento, mas no curto prazo, o regime hidrológico tem sido favorável, mas a tendência de médio prazo é que a gente não venha mais a sofrer o que aconteceu no passado. No norte, o regime hidrológico também está favorável. O DENIT fez alguma dragagem no início desse ano, não fez total, e a gente vem trabalhando com eles para, de maneira proativa, caso aconteça algo, poder ocorrer essa intervenção. Agora, no médio prazo, a coisa é melhor, porque o governo entendeu a importância das hidrovias para o Brasil e o mecanismo definitivo que o governo quer tratar para garantir a navegabilidade é a concessão da hidrovia. E aí sim a gente está atuando muito próximo do governo para que essas concessões ocorram. A primeira concessão prevista é a do Paraguai. Se não me engano, está na avaliação final do TCU, que é fazer o leilão ainda esse ano, que aí vai ter alguém responsável, né, para garantir a dragagem no longo prazo. No norte, a concessão está um pouco à frente, né? O governo tem dito de tentar fazer um contrato de dragagem por 3 anos até que essa concessão ocorra. Então, a gente vê uma mobilização do governo para que no médio prazo a gente tenha, via contrato de longo prazo ou concessão, esse assunto absolutamente equacionado, e a gente vai ser protagonista em auxiliar criação de ambiente regulatório e, eventualmente, avaliando a época, se fizer interesse, participar da concessão, mas é uma análise que vai ser feita no momento adequado. Ficou bem claro aqui, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Frazão, do Bank of America. Por favor, senhor Gabriel, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui no call. Seria um follow-up sobre o aumento do ROIC, que foi mencionado ali na primeira pergunta. Especialmente se vocês pudessem dar uma ideia de algumas iniciativas que vocês vêm estudando ou eventualmente já vêm colocando em prática para aumentar o ROIC, e também se pudessem compartilhar quando que essas iniciativas deveriam ser implementadas na empresa. E se vocês me permitirem um outro ponto, seria sobre o resultado da empresa, que acabou sendo um pouco mais alto do que de costume nesse trimestre, especialmente por uma expansão nas linhas de derivativos e da amortização dos custos de captação. Se vocês conseguissem dar uma ideia para a gente do que justificou essa expansão, se teve algo não recorrente ou se foi um resultado normalizado, também seria muito bom de ouvir. Perfeito. Aqui é o Hachem, obrigado pelas perguntas. Então,
Do ponto de vista de ROIC, a expectativa é que a gente também já abra um pouquinho mais para frente as principais iniciativas, mas assim, de forma geral, o que a gente tem, né, numa empresa de infraestrutura, a gente tem um capital investido, imobilizado razoável, né? Aqui a gente tem basicamente, quando a gente pensa no Subsaara do Norte, a gente tem dois terminais, né, o ETC e o TUP, além de um conjunto de 8 empurradores. Quando a gente vai olhar para o Sul, a gente tem uma frota de, se não me engano, 18 empurradores, que são basicamente o grosso e representante nosso mobilizado, além do terminal de centro, certo? O grande ponto aqui é conseguir fazer mais com os mesmos ativos. Então, naturalmente, o que a gente está discutindo vai ser como a gente consegue girar mais esses ativos, né, ou trazer mais volume sobre a mesma base instalada, buscando aqui maior eficiência e produtividade, ou seja, reduzindo nossos custos, de tal forma que a gente consiga, inclusive capital de giro, de tal forma que a gente consiga melhorar o uso desses ativos, né? Então, isso vai passar por melhor planejamento da frota, revisão de algumas rotas, revisões de algumas formas que a gente está operando, e o grosso da agenda está basicamente em conseguir tirar mais da mesma base de ativos. Deixa eu só te dar exemplo, Gabriel, duas coisas muito tangíveis para você, tá? Porque a gente acha que isso é rocket science e não é, questão de foco e protagonismo. A gente, esse ano, teve inúmeras interrupções no recebimento de caminhões lá no ETC pela questão da transportuária. Então, o ativo está lá, o caminhão não chega, não roda o ativo, não dá retorno, né? Então, assim, a Hidrovias hoje, muito próxima da Via Brasil, está tentando auxiliar para que se construa, por exemplo, um novo acesso. Até a topografia já está em curso, deve-se ter esse novo acesso construído até o final do ano, o que deve permitir a gente rodar o ativo. O segundo exemplo é muito simples: janelas de desatracação e atracação em Barcarena. Você hoje tem restrições de horário para tirar o navio está carregado e você não pode tirar por questão de maré. Então, foi a Hidrovias, de maneira protagonista, fez todos os estudos, está apresentando à Marinha para que se permita manobras em horários que hoje não pode. Com isso, eu consigo usar mais meu TC ou berço. Então, são exemplos, às vezes, que eu falei, internos, às vezes externos, né, que vão permitir você rodar muito mais o seu ativo, receitar mais e aí melhorar o ROIC. E o que a gente quer é uma atitude protagonista da empresa na solução de questões internas ou externas. Devolver aqui para o Axen, que acho que ele quer falar um pouquinho agora da sua segunda pergunta. Perfeito. E em relação ao resultado financeiro, não, assim, o resultado do segundo trimestre, ele foi impactado por algumas movimentações extraordinárias que a gente fez, né? Então, lembrando, ao longo do segundo trimestre, o que que a gente realizou, né? A gente fez uma recompra do nosso bonde de 31 e a emissão de uma nova debênture, certo? Para refinanciar essa dívida. Somado a isso, a gente também está trabalhando agora para reduzir nossa exposição cambial e através de algumas posições, usando para isso algumas posições derivativo. Então, o que você tem nesse momento, né? Primeiro, foi o custo de alguma dessas movimentações que a gente fez, mas quando você pensa de forma estrutural, qual que é o nosso desenho? Primeiro, a gente quer reduzir a exposição cambial que a gente tem no balanço. Vale lembrar, a Hidrovias entrou em 2025 com 80% da dívida dolarizada, certo? Esse valor já foi reduzido para algo em torno de 40% e a gente quer reduzir isso ainda mais, para ficar mais aderente ao que seria a nossa exposição cambial. Segundo ponto, a nossa estratégia aqui é de neutralidade cambial, certo? Então, eventuais posições derivativos estão sendo compensadas por movimentações da própria dívida bruta, certo? Então, não é uma posição especulativa, é uma posição de hedge, certo? Justamente buscando neutralização da exposição cambial. E quando você pensa indo para frente, o nosso perfil de endividamento, inclusive a modelagem disso deveria ficar muito mais simples, uma vez que a gente não tem mais o hedge accounting, certo? O grosso do hedge accounting estava sendo contabilizado com o bond de 25 que a gente pré-pagou, a gente pagou em janeiro desse ano. Somado a isso, a parte remanescente do hedge accounting, que é muito pequena, está na cabotagem, que vai ser objeto de investimento agora, nossa expectativa é ao longo do segundo semestre. Então, o resultado financeiro da Hidrovias indo para frente deveria ficar algo muito mais simples de poder modelar, né? Deveria estar muito mais, o grosso vai estar em moeda local e a gente não vai mais ter o hedge accounting, que também dificultava bastante a interpretação dele, tá? Lembrando, só um ponto aqui, quando a gente pensa em níveis de alavancagem, a gente já está agora a 4 vezes, 4 vezes dívida líquida EBITDA, só que o nosso LTM está quase parecido com o nosso resultado do primeiro semestre. Então, a expectativa aqui, quando a gente vai pensar em níveis de alavancagem, né, indicadores, é que você vai ter uma desalavancagem importante acontecendo ao longo do segundo semestre. Certo? Muito obrigado, Décio e Hachem. Ficou super claro aqui. Nossa próxima pergunta vem do senhor
Pedro Tínel, do Itaú BBA. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho duas aqui. A primeira delas, eu queria entender com vocês. Vocês mencionaram, né, a Hidrovias ser o principal e low cost provider, né? No cenário que a gente tem visto, né, de preço de soja um pouquinho mais pressionado, questão de comercialização um pouquinho mais atrasado, o pessoal segurando um pouquinho mais o grão. Quanto que vocês acham que ainda no curto e médio prazo tem espaço para reajuste de preço, até na questão de maximização de ROIC? Quanto que a gente ainda pode ver aqui de espaço para o ROIC expandir só de vocês fazerem catch-up de tarifa? E aí, na segunda pergunta, eu queria entender a questão de geração de caixa de vocês, né? Esse trimestre a gente teve uma geração de caixa operacional de uns 300 milhões. Eu queria entender para o resto do ano e também para 2026, anos normalizados, tem algum guidance que vocês conseguem passar, alguma conversão de EBITDA em caixa? E como que a gente pode pensar aqui CAPEX também para esse curto e médio prazo? Obrigado, viu, pessoal? Perfeito. Obrigado pela pergunta. Então, indo para o teu primeiro ponto, tá? De forma geral, quando a gente pensa em precificação, eu não vou entrar aqui em específico de ponto a ponto, mas sim, há oportunidade sim, certo? De forma geral, quando a gente olha para Brasil e para ano que vem, o que a gente vê primeiro é um crescimento da safra, certo? Então, você vai ter maior pressão de escoamento, somado a nenhuma entrada de capacidade relevante em nenhum sistema, certo? Tanto em Santos quanto para o sistema norte. Então, basicamente, os gargalos que hoje já existem vão ser mais exacerbados. Naturalmente, talvez a gente pode trabalhar aqui em a forma que a gente faz a nossa precificação, há espaço para otimizações, certo? Então, de forma geral, ou conjuntural, quando a gente pensa para o ano que vem, a gente vê uma safra crescendo e, de novo, então um aumento da demanda e pouca reação dada da oferta, que deveria ser, assim, acho que é o mais próximo que eu posso dar aqui do que a gente imagina para o ano que vem, certo? Sem entrar em grandes detalhes para o sistema norte. Para o sistema sul, naturalmente, quando a gente olha, a gente tem uma parte importante da demanda já contratada, e quando a gente pensa aqui, o que a gente vê é um rio mais estável, somado ao apetite de crescimento da indústria de mineração lá no sul, a gente também continua vendo níveis de demanda saudáveis, certo? Então, de forma geral, é isso, pegando as duas principais operações. Olhando para a geração de caixa, nossa expectativa é o seguinte, assim, uma vez que você tem, né, assumindo a continuação das boas condições de navegabilidade, a gente deveria continuar vendo nossos resultados operacionais melhorando, certo? Isso soma aos pontos que o Décio trouxe de ROIC, então nossa expectativa é que a gente consiga continuar crescendo nossos resultados, sem que você tenha um investimento de CAPEX relevante para conseguir fazer isso, certo? A gente está pensando aqui numa jornada de produtividade. Com isso, é, a gente também tem mais dois pontos importantes. A gente tem uma redução da nossa alavancagem, né? O serviço de dívida deveria cair ao longo dos próximos trimestres, e também a gente vem trabalhando, vem se empenhando numa otimização fiscal da empresa. Então, quando a gente pega o que a gente teve aqui de proxy esse trimestre, a expectativa indo para frente é a continuidade, né, dos bons resultados. Então, a gente continua trabalhando aqui para continuar expandindo nosso resultado, manter o CAPEX sob controle, certo? No que é manutenção, expansão a gente vai tratar de forma à parte. Resultado financeiro, a gente continua imaginando a continuar desalavancagem da empresa e a gente vem trabalhando na otimização tributária aqui da Hidrovias. Então, acho que de forma geral seria o mais próximo aí que eu consigo te dar de um guidance, tá? Obrigado, viu, pessoal? Super claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Nielsen, do Citi. Por favor, senhor Felipe, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo espaço para fazer perguntas. A minha, na verdade, é um pouco relacionada à capacidade do sistema, focado ali no norte, né? Queria entender, vocês comentaram bastante aí no call sobre captura de eficiências, vocês têm aí boias flutuantes que ainda devem entrar. Eu queria entender como que a gente pode pensar a capacidade desse sistema norte? Eu entendo que talvez esse TRI tenha sido um pouco impactado por essa questão do recebimento dos caminhões, né? Mas vocês já fizeram lá atrás trimestres de 1,7, 1,8 bi de toneladas por trimestre em momentos de boa hidrologia, né? Eu queria entender como que a gente pode olhar essa capacidade, principalmente
segundo semestre, tem uma preparação para a seca melhor. E aí a minha segunda pergunta é em relação a Santos, vocês ainda têm aí o efeito de um mix de volume, né? Algumas ineficiências, me parece, nessa operação conjunta. Eu queria entender como que estão evoluindo essa melhora da eficiência e quando que a gente deve ver essa operação mais normalizada. Obrigado. Oi, Felipe, é o Décio. No curto prazo, a gente deve ver um pouco dessa melhora de acessibilidade lá no ETC, né, lá no Miritituba, né, e deve ter uma performance um pouco melhor que o primeiro semestre. Num horizonte um pouco mais longo, a gente imagina ter ganho de produtividade em todo o sistema e se beneficiar um pouco desses investimentos em curso, tipo a boia, a cabra que está sendo feita, e a gente pretende dar uma visão um pouco melhor disso no nosso Ultra Day. E a gente tem a opção do crescimento importante de capacidade, né, que seria o nosso projeto que aqui dentro se chamou DobraTup, que a gente deve ter as licenças finais necessárias aí nos próximos meses, mas acho que a decisão de um grande investimento desse vem quando a gente tiver certeza que exauriu tudo que a gente pode tirar do sistema atual. E a gente acha que dá para tirar mais do sistema atual, mas não ter essa opcionalidade, caso seja necessário, estratégico, a gente esteja convencido, iniciar de imediato esse investimento. Em relação a Santos, você está correto, a gente teve ali uma operação nova para hidrovias, a gente teve alguns aprendizados importantes na hora de lidar ali o mix de sal com o mix de fertilizantes. O primeiro trimestre desse ano foi meio fraco em fertilizantes para todos. Acho que a gente já sabe o que tem que ser feito, a gente já entende ganhos importantes de produtividade, de capacidade podem acontecer, mas não é algo que acontece rapidamente, até porque envolve também renegociações de contratos e tal, mas é um ativo que com certeza, né, semestre a semestre, vai de maneira consistente começar a performar melhor, mas é uma jornada, não é algo que você estala os dedos e acontece na semana seguinte. Perfeito, ficou bem claro. Obrigado. Com licença. Isso conclui a sessão de perguntas e respostas de hoje. Gostaria de convidar o senhor Décio Amaral a prosseguir com as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, queria agradecer a todos vocês pela participação e pelas perguntas. Caso alguma não tenha sido respondida e tenha sido registrado, o nosso pessoal de RI vai encaminhar a resposta nos próximos dias. E a gente se vê no Ultra Day, onde a gente vai dar um pouquinho mais de visibilidade sobre a nossa estratégia de construção de um ROIC saudável para a companhia. Até o nosso próximo encontro. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma ótima tarde.